E você só tem que pensar em uma coisa: montinho, montão. Montinho, montão é a resposta do crescimento. Então, assim, eu sei esse número, mas o que eu pensei é, quanto eu investi nesse lançamento, nesse ciclo? Eu chamo de ciclo. Quanto eu investi? Ah, investi X. Eu quero que volte X mais um. Isso porque eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais produtos. Então, mesmo se voltar X mais um, eu recupero lá na frente. Para quem tem um produto, tem que botar X e dar um lucrinho aí para pagar o leite das crianças, os boletos. Quando você começa a pensar só em montinho, então o bicho pega. E aí você começa a crescer. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Meu marido me chamou de louco essa semana, porque, eu vou te contar rapidinho. Conta aí. Como que eu te conheci, que é o que você sempre pergunta, né? Por Uhum. incrível que pareça, eu te conheci faz 1 mês e meio só. Nunca tinha ouvido falar de você na minha vida. Aí eu fui numa reunião de um pessoal que ia tentar começar a fazer meus vídeos pro Instagram. E no meio da reunião, o cara citou seu nome. Falou, tem um cara bambambam aí de mídia digital, tal. Chama Érico Rocha. Citou teu nome, passou. Como nada é por acaso, e eu sou meia ninja, eu falei, vou anotar o nome desse cara aqui. No meio da reunião eu parei, anotei seu nome, continuei a reunião, beleza. A reunião não rolou nada, não virou nada. Então minha prima fala que a reunião só foi para te conhecer mesmo. Aquela reunião foi para eu chegar até você. Aí eu comecei, baixei o Spotify que eu nem tinha, devorei todo o seu conteúdo de podcast, comecei a procurar. E uma coisa que foi muito estranha, diferente da maioria das pessoas que vêm conversar com você, tem gente que fala assim, eu olhei aquela parada, achei meio louco, esse cara é meio doido, esse cara tá, né? Eu não sei se bateu o santo, eu não sei se é a sua forma de sinceridade, de integridade que você fala o tempo inteiro, mas eu acreditei em tudo aquilo, por mais doido que pudesse parecer, o que você fala, tudo, pra mim é tipo assim, é isso, cara, tipo, esse cara tá tudo certo, entendeu? E aí eu comecei a seguir e meti as caras e fiz o quê? Meu primeiro lançamento, semente. Encerrou ontem. Olha isso, encerrou ontem o carrinho. Só com as dicas suas de podcast, comecei a tentar atingir por conteúdo, raiz, Nutella, Avatar, Roma. Eu fui fazendo, fui estudando, fui fazendo e falei, vou ver se é isso aí mesmo antes de ir. E tava na expectativa de um dia você abrir o Fórmula. Porque desde o comecinho que eu tô te seguindo, você falava, gente, não tem previsão de abrir Fórmula. E eu lá, meu Deus, não, pelo amor de Deus, tem que abrir. Eu falei, mas não faz mal, só o conteúdo gratuito que esse cara tá dando já valeu a pena. Aí fiz, tô muito, muito, muito feliz, porque sem experiência nenhuma, sem o seu Fórmula, eu vendi 3 cursos. Uau! E você fala aqui, vendendo Você um, tá vendeu ótimo. um. Olha Então, que assim, massa. eu tô muito, muito, muito feliz, muito. Então, quando você falou na Maratona 6 em 7, que o Fórmula ia abrir segunda-feira, eu falei pra minha prima, falei, se esse cara cobrar 30 pau, a gente vai arrumar um jeito de pagar 15 pau cada uma. Tipo, vamos dar um jeito. Então, não é barato pro bolso da situação atual do brasileiro que tá precisando fazer um 6 em 7, né? Mas o conteúdo e você se dedicando tá mais do que justo esse valor. E a gente tá lá 5 horas da manhã, segunda-feira. 5 horas da manhã, Fechou. segunda-feira. Que bom, cara, que bom. Eu acho que vai muito do que você ter feito, vai muito da sua personalidade. Eu chamo do coelhinho, chamo apelido do coelhinho, né? E que massa, tá? Já fez você já vai entrar, eu chamo de a faixa azul. A faixa azul é que fez um lançamento de semente. Sim, E olha a que legal. faixa azul do último grau, que já fez um lançamento e fez uma venda. Você vai direto para verde. Eu tenho umas estatísticas muito loucas assim, sabe? Quando eu comecei a mentorar alunos, né? Então no Fórmula eu não mentoro. No Fórmula é tipo uma academia. Você vai, faz, tem alguém respondendo a sua pergunta, mas não é uma mentoria 1 a 1. Eu não tenho a ficha da pessoa e tal. Por isso que eu comecei a ter ficha, né? Criei nesse programa de mentoria, eu descobri uma parada muito louca. Quando o cara chega no verde, segundo grau, esses nomes devem confundir mais do que ajudar. Isso é, você fez 30 mil no lançamento, não tem volta. Ninguém desiste. A coisa chega de um jeito tão forte que você não desiste. Isso é, e quem não desiste chega a faixa preta. Olha que louco. Algumas mais. Eu imagino que não é louco, não, que você Mas é tá o falando. ponto da. Você sabe, eu não sei. Eu não sou muito religioso, tá? Mas eu tenho. Não sei se a maioria, mas muitos dos meus colegas são religiosos. Principalmente do Plat. Plat é uma mistura de assim. Eles são bem religiosos mesmo, né? E aí, quando eu tô sentando com eles,
eles conversam de religião mesmo. Ah, cara, e quando eles estão entre eles, tem os jargões, né? Tipo, ele não fala sim, ele fala amém. Amém. Entendeu? Eu comecei a sacar que tem umas paradas. E aí, às vezes, um pergunta. Lembra que as pessoas falam assim, como é que você me conheceu? Né? Tipo aquela coisa toda. Eu pergunto isso. Aí eles, nessa rodada, eventualmente, eles falam assim, como é que você se converteu? Vai vendo. E aí, às vezes, nesses jantares, tem as histórias da conversão. Tem umas histórias muito loucas, Eu tá? imagino, eu imagino. Nossa senhora, muito louca. Mas para alguns deles que não eram e agora passaram a ser, né, tem um ponto da conversão. E eles conseguem te contar quando foi que eles viram a luz lá e tal, né? Viram a coisa, entendeu? Converteu. Eles chamam de converteu, acabou. Aí, e umas histórias muito loucas. Mas enfim, o ponto, e eu comecei a descobrir que tem no 6 em 7, que não tem nada a ver com religião, também tem esse ponto de você crer. Crer de uma maneira que, cara, não tem volta, eu vou fazer isso acontecer. E você tá E ó, quase lá. é Você tá muito louco. quase lá. Ó, é muito louco tudo isso, porque eu me sinto convertida quando eu ouvi o seu primeiro podcast. Olha só, você É assim, sentiu, você eu me senti. acreditou, a ficha caiu. Exatamente, exatamente. É como se Olha fosse que, assim. Aquela reunião me levou até ele porque estava no meu momento e eu tinha que chegar aqui e é isso aí, a minha vida é isso aí, entendeu? Então, assim, que massa. eu não vou precisar fazer 30 mil para falar, puta, tô no caminho certo. E juro Você pra já você, viu. ó, se eu não tivesse vendido nenhum, eu estaria ainda no caminho certo. Porque eu sei que eu não tenho experiência, eu não tenho prática, eu não fiz nada, eu não fiz nem um terço do que você ensina no Fórmula. Entendeu? Nossa. Posso te contar o meu ponto de conversão da fórmula? Uhum. Onde foi que eu comecei a acreditar que eu acho que eu poderia perder tudo, mas eu ia continuar tentando, sabe? Quando você ficar pelado no meio do central do Brasil e eu E começar de vamos novo, lá. porque eu não ia conseguir desver. Eu tinha comprado a fórmula nos Estados Unidos, eu tinha pagado US$ 5.000, né? Tipo, era mais caro, US$ 5.000. O dólar, sabe-se lá quanto que tava, mas hoje é um absurdo, né? E só que ao mesmo tempo não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha esses testemunhos. Só tinha um vídeo lá do cara explicando gatilho mental e que fazia sentido para mim e eu comprei porque estava desesperado, basicamente. Paguei. Acho que foi a minha primeira compra online. Se não foi a primeira, deve ter sido as Nossa. primeiras, cara. Não, a primeira compra online em 5 mil dólar, dólares. pelo amor de Deus. É, Muita coragem. 5 mil. E Muita eram uns coragem. videozinhos muito loucos, não tinha comunidade. Você comprava a fórmula, você recebia um acesso a um site com os vídeos. Olha. E não tinha comunidade, não tinha o suporte. Era complicado, não tinha suporte também. Mas não Tinha tinha, umas. não tinha nem a prova social, nada para te Cara, não convencer? tinha na época. Na Nossa. época, não tinha. Ele tinha uma entrevista que ele fazia durante o lançamento. Se não me engano, era uma, eu posso estar errado, tá? Inclusive, esse lançamento, eu vou até pedir para ele. Jeff Walker, a gente, enfim, tá junto, eu licencio a fórmula, né? Eu ensino a fórmula aqui. Então, assim, eu vou até pedir se ele tem um lançamento que me converteu para eu saber, uau, foi esse. Nossa, olha que show. É legal você olhar essas paradas, né? Mas enfim, mas ainda assim eu tinha E isso faz comprado tempo? Desculpa te interromper, isso faz tempo? Quanto tempo faz isso? cara, eu acho que eu comprei a fórmula no final de 2009, vou falar novembro de 2009, final do ano, 2009. A gente está falando de 10 anos atrás, 11. E depende da parte do ano que faz aniversário, né? Mas, ó, aí eu lembro que eu tinha um evento ao vivo em fevereiro. Eu tinha que ir no evento ao vivo. Então, alguma coisa para mim queria acreditar, mas nada ao meu redor dizia que eu podia acreditar. Então, não tinha exemplo, não tinha, enfim, essas paradas live com gente ao vivo falando que fez 6 em 7. E aí, eu fiquei estudando, não aplicava nada, sabe? Só estudando, não entendia, era um pouco complicado para mim na época. E aí eu fui no evento ao vivo que foi em fevereiro de 2010. Eu não sei exatamente a data, fui eu e o Hugo. Eu não quis ir nem sozinho. E ainda encontrei um cara de Brasília lá. Olha aqui lá, o Leão. A gente gosta de apelidar de Leão, porque ele não gosta de. Deixa eu te interromper só um minuto, porque você falou Sim, claro. do seu irmão Hugo agora. Eu já imaginei a sua mãe falando: Érico, você quer ir sozinho, mas não leva o seu irmão. Na época, eu acho que ela não sacava que era o perigo, não. Acho que ele ainda devia estar Entendi. estagiando em alguma coisa, não devia estar dentro completamente. Eu Ah, não tá. sei. Eu adoro quando você conta essa parte. Mas ela ficou chateada. Não, proteção, imagina a mãe achando que os dois Sim, podiam pro saco, né? sim, pelo amor. Eu Mas sou mãe assim, hoje, eu sei, né?
Né? Mãe é mãe. Aí eu fui lá, e aí eu lembro de entrar no evento. E no evento tinha 500 pessoas. Eu chuto 500 pessoas. É que pessoas a gente sabe. Aí eu entrei e falei assim, cara, 500 pessoas. Cada um desses. Aí eu perguntei para as pessoas, você comprou mesmo também? Tipo, você. Ou eu fui o único que comprei e tô Não é aqui, eu sou o ator, único não? idiota, né? Aí os caras disseram que todo mundo tinha comprado. Aí eu falei, 500 vezes 5 mil? 2 milhões e meio, é isso? Eu não sou boa de conta, mas é dinheiro pra Cara, caramba. é Em dinheiro pra dólar caramba. Eu ainda, falei né? assim, Em esse cara dólar. tá rico. Sim. Mas assim, quando eu comecei a ver o evento, eu descobri que não era ele que estava rico. Os alunos dele estavam fazendo ainda mais. Olha que maravilha. Porque é 1 versus 500, né? Então a soma. E aí tinha uma tiazinha, até hoje lembro da tiazinha, cabelo branco, assim. E hoje eu devo ser o tiozinho, né? Tipo, né? Eu sou o tiozão que eu achava que era assim, ó, esse tiozão aí. Não, hoje eu sou. Mas enfim, ela tinha um cabelo branco, ela era muito louca assim, e tava fazendo, e ela levantou lá e foi fazer uma pergunta para ele. Foi fazer uma pergunta. Só que a pergunta para ele, ela já tinha feito 6 em 7 e queria ir pro próximo nível. E eu lá, da Oh, faixa se você branca, lá. eu falei, aí eu lembro de falar assim, nossa, se essa tiazinha fez, Eu eu faço. faço também. E aí eu comecei a descobrir que, entre muitas coisas, eu era o único que não tinha convertido. Olha que louco. Assim, tava todo mundo lidando com aquilo como se aquilo fosse a mais pura verdade que ia acontecer. E eu voltei dali, eu fui para Londres, o Hugo foi para o Brasil, morava em Londres, ele no Brasil, e eu falei, cara, aconteceu já. Eu falei, eu acreditava tanto que eu ia morrer tentando, achar. Ou eu ia conseguir ou eu ia morrer tentando. Mas esse foi um momento de, pum, agora a ficha caiu, não tem volta. Eu não Então o seu sinto que foi tem no ao volta. vivo, né? O ao vivo. E hoje em dia eu acho que tem algumas pessoas, o seu foi, cara, aquilo que ele falou faz sentido, né? Engraçado que tem momentos de conversão diferentes, né? Mas É, o fato é o seguinte, quando você crê, acabou. Porque exatamente. funciona. E a maioria das pessoas fazem para ver se funciona. Eu não vou para ver se dá 31. certo, não. Porque que dá certo eu já vi que dá. Porque só com um dia que eu já fiz tudo e sem prática, sem nada, eu vim de 3 cursos. Cara, teve uma vez que eu fico achando, quando eu sinto na pessoa que ela realmente está falando com crer, né? Aham. Teve uma vez que uma aluna minha chama Vanessa Medeiros. Ela tinha acabado de fazer um 6 em 7. Ela, né, tinha acabado de fazer um 6 em 7 em janeiro. E ela falou assim: se eu não faço a faixa preta no final do ano, eu mudo de nome. Ela falou isso na frente de todos os ensaios. Nossa. Eu mudo de nome. E aí eu falei, cara, um ano não é o suficiente para. É raro uma pessoa ir da faixa preta em um ano. Não é fácil. Mas ela falou, eu mudo de nome. E, meu irmão, e aí eu fiquei calado, né? Eu falei, não quero, será que ela tá falando sério que ela muda de nome mesmo? Será que é uma força de expressão, entendeu? Na frente de, sei lá, X Todo pessoas. mundo. E não é que ela virou faixa preta? Eu sei, eu E imagino. não mudou de nome? Ainda Não chama mudei. Vanessa Medeiros. E o melhor de tudo é que ela vem do sítio. Eu falo que essa galera do sítio é a melhor. O Do meu sítio único mesmo. Até os problema, olha, 17 anos eu morava no sítio. então, o meu No único sítio. problema aí, meu único empecilho de tudo que eu tô assistindo de live, de depoimento, é que eu não vim do sítio. Mas eu acho que isso É. não vai ser empecilho. Eu não sei se vai dar certo por causa disso, tá? Então, Vocês têm já um parâmetro e vocês têm uma média, né? Então, o primeiro 6 em 7 normalmente vem após o 7º lançamento. Eu sei que até dezembro é meio que impossível fazer mais 6, que eu já fiz um semente, mas eu sei que depende muito do meu empenho e eu vou pegar essa foto. Já avisei minha família, eu falei, meu, porque eles falaram em casa assim, meu, você só fala desse cara, para. Eu faço comida, eu faço meus bolos com o fone te ouvindo, entendeu? Então, assim, E ó, a média não acarreta por esse nível de intensidade. A média não é assim. exatamente. Eu não me A sinto na média não é média. assim, a média tá assim, mas aí o marido, sei lá, não apoia, ou a média tá, eu comprei, acarreta para quem comprou e, eu vou começar daqui a 2 meses, porque eu tô É, muito... Então, assim, isso tudo acarreta na média, mas se você tá sim. 100% é bem possível, sim. Deixa cem eu por só cento no sentido comprometida, né? deixa eu só complementar que meu marido te chamou de louco essa semana, porque eu falo um É, pouco. É assim, é muito complicado. Meu marido, ele é canceriano, ele é cético, ele é tudo pé no chão, tem medo de tudo. Imagina, meu marido tá. empreendedor, nunca, nunca. Então eu não passo nem um terço do que eu sinto, que eu tô aprendendo com você pra ele, beleza? Só que ele vê que eu fico muito, né, falando. Aí eu falei, meu, o cara morava fora, ele não precisa mais fazer nada disso. O cara tem dinheiro pra caramba, vivia surfando com a família, entrou numa deprê e voltou pro Brasil pra trabalhar e ajudar o povo. Ele falou, esse cara é louco.
Sou eu. Isso E aí eu aí, vejo, fico no jogo do Palmeiras o dia inteiro. exatamente. E aí, você sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, Beto, ele não é louco, não. Eu falei, esse sou eu, porque eu sou muito assim. Eu odeio rotina e odeio mesmice. E eu só me sinto feliz e bem se eu tô ajudando alguém. Isso é meu. E aí eu entendi É, perfeito. Mais uma coisa que você falou que deu uma empatia muito grande foi quando você falou isso. Eu tava lá surfando, cheio da grana, não precisava mais, burro na sombra, mas eu fui procurar uma coisa que meu coração fosse bater. E o meu coração bate hoje, primeiro por ajudar as pessoas e agora por eu ter esse veículo, que vai ser a fórmula, para fazer isso dar certo, entendeu? Então eu tô muito feliz, muito feliz. Muito. essa parada de parar de trabalhar, eu acho que é quando a gente tá novo, né? Eu não sei como é que é quando a gente tá velho. Eu tenho duas pessoas, né? Meu pai, quando parou de trabalhar, aposentou, ele adora parar de trabalhar. Então, assim, ele ama estar na roça fazendo as coisas dele. A minha mãe, não. Olha, tá Inclusive, a vendo? minha mãe se sente muito. E, às vezes, ela fala para mim que ela se sente muito infeliz de não estar trabalhando. Porque quando ela trabalhava, ela viajava a serviço, ela lidava com as coisas. Então, assim, eu entendo que tem esses dois tipos. Mas muita gente subestima que é parar de trabalhar e morar na praia. Exatamente. Porque não Porque passou por isso, né? não passou, cara, não passou. E eu acho que tem uma coisa muito louca que acontece muito, com os faixa preta principalmente aqui, depois que você tem o suficiente para viver, e tem pessoas que têm diferentes suficientes, né? Tem pessoa que precisa comprar um iate, tem pessoas que não precisam. Enfim, tem diferentes suficientes e eu respeito todos, eu não tô aqui para julgar não. Mas quando você tem o suficiente, você passa a querer contribuir. Tem uma palestra do Tony Robbins que fala muito disso. Depois que você tem os seis necessidades do ser humano, eu acho que é amor, você precisa ter amor, você precisa ter significância, precisa ter certeza, né, que vai entrar embaixo do... Mas você precisa ter variância também. Sim. E aí o quinto eu não sei qual que é. Comunidade. E aí o sexto, eu não sei qual que é não. O sexto é contribuição. E essa contribuição é interessante. Cara, eu podia estar surfando em algum lugar, mas que dia que eu ia encontrar com uma pessoa aleatória aí no meio da rua que me conhecia da maneira mais estranha, que está numa jornada de transformação, né, de luta. Exatamente. Luta e glória. É o que faz bater o É coração, né? muito, e é real, né? É É real, é muito muito real, real. é muito Tipo, real. é bem aleatório o que a gente aconteceu aqui. Então, pra mim, isso é muito parte. E hoje tá, sei lá, hoje é sábado, eu não precisava fazer isso aqui, não mesmo. Exatamente, E eu tô exatamente. fazendo, porque, pô, é massa, é parte da minha rotina. Eu tomo meu café, e que melhor coisa de tomar um café e conversar com alguém que tá numa jornada de crescimento, né? Não Tem é? uma coisa que pra mim, crescer é importante. E é isso que eu não tinha quando eu parei pra surfar. Talvez eu crescia na habilidade de surf ou de kite, alguma coisa assim, mas Mas o que que isso te cresci. acrescentava como ser humano, né? Eu sinto muito isso. Eu não sentia, né? É. Então aí vem um pouco de depressão, engraçado, Não, e na aí minha cabeça. você fala para alguém rico na praia, surfando, sem dívida, depressivo, quem não passa por isso vai falar que você é louco, né? Você não passa, quem passa. Mas se você parar para pensar, olha só, pensa nos maiores ídolos que a minha geração teve, né? Eu penso de grandes ídolos, né? Renato Russo, né? Pô, um gênio do que fazia. Eu adorava as músicas dele. Quem Eu também. compõe melhor que Renato Russo? Olha como é Verdade. que ele acabou, cara. É, vários que entraram nas drogas Sim, é verdade. e pessoas que você fala assim, como é que um gênio desse, né? Que tá fazendo música. É um músico fazendo música, Exatamente. né? E ele sendo admirado. E aí Tipo ele aquela entra frase, numa. né? O cara tem tudo, né? É, O cara tem não tem tudo. tudo. E Se aí entra tivesse num caminho, uma tudo, veia muito louca, assim, ou do exato. suicídio. Alguns se suicidaram, ou eventualmente suicidaram em gotas, né? Se acabando com vários produtos químicos aí no corpo e tal. Eu não sei ao certo, não, mas assim, não é incomum isso, não. Quando você chega lá e você vê o vazio. Para E mim, assim, isso foi muito. graças a Deus, graças a Deus, né? Mas assim, eu achei o caminho para mim. Eu tenho um caminho muito bom. Não sei se vai durar ele para sempre, mas eu tô muito feliz do jeito que eu tô. Me sinto bem, Ai, que bom. Não, e assim, né? eu falo pro meu marido, eu falo, para mim agora é propósito de vida. Entendeu? Eu quero dinheiro, sim, quero pagar minhas contas, quero ajudar minha mãe, minha sogra, a família inteira. Quero ter uma vida financeira mais estável, sim, mas o meu propósito de vida hoje é outro. Se você estivesse oferecendo fórmula para dar o 6 em 7 em troca de enganar alguém, em troca, eu não estaria te Né? seguindo, mas nem no primeiro podcast, entendeu? Né? Não teria dado essa empatia toda.
Não teria dado. É. Teria E dado. ó, eu já tive negócios que eram 100% íntegros, mas me deixavam com a pulga atrás da orelha. O banco é um pouco isso. A vida de Sim, banco é sim. 100% íntegro, mas quando você entra nos pormenores, Você fala, opa, é assim, ruim. 100% íntegro, 100% na lei, e eu não quero falar que é errado, não. Tem suas Uhum. bênçãos e penitências, mas às vezes eu acho que alguma coisa ali não conectava. Aí eu fui para leilão de imóveis. Cara, 100% íntegro, o imóvel vai a leilão, porque alguém deixou de pagar. Cara, o banco precisa levar a leilão, senão ele para de emprestar dinheiro. Né? Se o imóvel nunca for retomado, ninguém consegue emprestar dinheiro. Então é 100% íntegro, mas, pô, tinha uma energia, uma vibe estranha para eu comprar uma coisa que estava indo. É Tinha uma exatamente vibe isso. estranha. Mexe com a E não, energia. não tem É nada de energia. errado, né? Do mesmo jeito que eu não teria uma funerária, sabe? E não Mas é tem que nem nada de você. errado com a funerária, entendeu? Mas Mas é que nem você é, fala, é uma conexão de energia mesmo. Não tá errado nem tá certo. Só que para você não é, funciona. É, para mim eu também acho não que funcionaria. tem um aluno meu que chama Mário Vergara. Para Ai, mim, ele é um adoro gênio ele, mesmo. adoro. Ele é um gênio mesmo. Ele fala assim, não Adoro importa como, agora não importa só quanto dinheiro eu faço, e sim como eu faço esse como eu dinheiro. faço. Ele é sensacional. Não é só ele é fora da média, mas ele é um gênio. Não pode falar isso muito nele, não. Eu acho que ele sabe, mas ele é. Ele Ele é é um gênio. muito É um sensacional. dos muito sensacional, fora da média. Mas enfim, mas eu acho que você tem uma pergunta para mim, né, Márcia? A gente falou e a gente nem chegou na sua pergunta. Vai lá. Eu tive muitas dúvidas no decorrer desses 20 dias tentando falar com você, e cada dúvida, uma live que eu assistia, me tirava. Ou era o avatar, ou era como aumentar, como fazer o conteúdo mais direcionado, a Roma. Então, assim, hoje eu te pergunto o seguinte: fazendo tudo sem prática, só com as dicas que eu te dei, eu só fazia o tráfego orgânico, né? Porque eu não sabia nem que existia pago, ou que se existia eu nunca fui atrás disso. E nesses Hum, 30 dias com você, eu fui atrás, então eu paguei algumas divulgações no Insta. E uma das divulgações que eram direcionadas para esse meu curso teve uma visualização de 25 mil pessoas. 25 terem chegado até o checkout no carrinho e só 3 terem comprado. O Fórmula vai me direcionar para isso? em primeiro, ele vai te dar uma perspectiva que é diferente do mundo. Não Tá. foi só três. Foi puta que pariu, foi Não, três. só 3 que eu digo assim, em comparação com os 25 mil que me viram, porra, só 3 É, compraram, entendeu? é, eu entendo, eu entendo. Não foi só, foi uau. E o que a pergunta que você está fazendo tem que ser diferente. Porque as perguntas direcionam os resultados. O que você tem que olhar não é quantas pessoas. Ó, vou te dar um exemplo, tá? Vou tentar dar um exemplo factível mesmo. Dá uma olhada aqui na minha conta. Ai, não dá. Você vai ter que acreditar em mim nessa aqui. Eu não vou olhar o número certo. Mas eu acredito que na última semana, 14 milhões de pessoas assistiram ou foram impactadas por um vídeo meu. Tô falando de 14 milhões de pessoas. Se você for parar para pensar. Tadinha de mim e eu achando meus 20 mil muito. Não, não, segura essa. Se você for parar para pensar que o Brasil tem 136 milhões com acesso à internet, a gente tem mais gente, mas nem todo mundo tem acesso à internet. E se você for parar para pensar, 14 milhões é quase 10% em cada da coisa. E quantas pessoas vão entrar na fórmula? Eu vou chutar uma ínfima parte disso, né? Então, você não tem que olhar 14 milhões o que eu fiz de errado. Você tem que olhar, você tem que começar a se perguntar uma coisa. Você tem que meio que pensar em quantos reais eu investi, quanto retornou. Quando você desliga dessa neura de quantas pessoas te seguem, quantas pessoas te olharam e quantas converteram, você tem que desligar disso, você tem que meio apagar isso da sua memória. E você só tem que pensar em uma coisa: montinho, montão. Então, montinho, montão é a resposta do crescimento. Então, assim, eu sei esse número, mas o que eu pensei é quanto eu investi nesse lançamento, nesse ciclo, eu chamo de ciclo, né? 2 meses. Quanto que eu investi? Quanto que eu investi? Investi X. Eu quero que volte X mais um. Entendi. Ó, Porque eu isso porque eu investi tenho até. mais, eu Ah, tenho pode falar. mais,
eu tenho mais produtos. Então, mesmo se voltar X mais um, eu recupero lá na frente. Para quem tem um produto, tem que botar X e dar um lucrinho aí para pagar o leite das crianças, os boletos. Quando você começa a pensar só em montinho, montão, o bicho pega. E aí você começa a crescer. Porque, e o montinho, montão tem que ser mais que a poupança. Inclusive hoje, não dá nem a inflação, né? Mais que a poupança, então tá tudo certo. Então, assim, e é uma maneira diferente de pensar, não é a maneira, é a maneira diferente de pensar. E todo mundo que cresce ano após ano só pensa em montinho e montão. Entendi. A verdade, e a segunda verdade é o seguinte, por que isso acontece? A proporção de curiosos e comprometidos no mundo é muito grande. Brutal, né? Muito mais curioso e muito menos comprometido. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é, veja bem, a lead que não, esses 25 que não compraram, de 1.000 que não compraram de você, não compraram ainda. Entendi. Porque eles precisam de trabalhar mais. Eles estão muito verdes. Então, se você imaginar esses 25 mil, ou esses 14 milhões, eles só não compraram ainda. Porque eles estão muito verdes. E você vai entender que meu pai, por exemplo, para comprar uma coisa, ele tem que ver a coisa depois de 10 anos e receber uma certificação do Prêmio Nobel para ele acreditar. Ele é muito reticente. Entendi. Ele é extremamente reticente. Meu pai é o cara mais conservador que eu conheço. A minha mãe, ela é o contrário. Engraçado que os dois estão juntos, né? Ela é o contrário. A É que pessoa nem fala, ela eu acredita. e meu marido. Eu e meu marido. Eu te escutei e Ela fui. Ele te escuta e te chama é, de louco. É meu marido. mas vai chegar uma hora que vai mudar. Vai chegar uma hora que Sim. ele vai ver evidências, vai trabalhar. Então, o que que você vai entender? Que as pessoas são muito diferentes. E aí, se você está gerando montinho e montão, e seu negócio está em lucro, né, o fluxo de caixa está positivo, te dá tempo para esperar aquele cara que te chamava de louca naquela época, de pilantra, louca, sei lá o quê, trambiqueiro, as coisas que me chamavam. E daqui a pouco ele vai começando a ver, e aí ele entra. Tem gente que demorou 5 anos. Eu entrevisto as pessoas, eu pergunto, como é que você me conheceu? Aí a pessoa fala, te conheci em 2017, te conheci em 2016, te conheci quando você era gordo. Tinha um tempo que você era gordo. Eu conheci que você era gordo, lembra que você era gordinho? E assim, eles não falam assim de uma maneira pejorativa, não. Falam elogiando, lembra que você era gordinho, cheinho? Eu falo, que legal, né? Obrigado. Obrigado por me lembrar dessa época, safado. Mas enfim, nada de errado, mas pô, por que não lembra do Eric quando ele era fit, né, meu? Pô, Exatamente. demorou tanto tempo. Tem umas pessoas que fazem retratos realistas mesmo, né? Pega uma foto na internet, faz um retrato realista, me dá. Adivinha a foto que ele pega na internet? A foto A do gordo. pior. Eu falei, pô, aqui, agora você imortalizou aquele momento da minha vida, né? Obrigado. Obrigada, 3 anos de né? academia para eu voltar e ai, minha mãe adora. Minha mãe adora. Fala assim, Érico, você tá bonito, forte, Mãe, é gordo. gordo, saudável. Porque lá na roça isso é importante, né? Sim, Você não sim. teve uma pessoa magrinha. Nossa, você tá tão magrinho. É. Tá comendo Cara de direito, não? doente, né? Cara de Cara doente. de doença, cara, você parece. Mas enfim. Então, assim, quando você foca só no montinho montão, seu negócio tá vivo e ele tá esperando aqueles caras. E ó, eu parei de tentar entender por que que as pessoas não veem que é possível fazer 6 em 7. O fato é que cada um tem seu tempo, né? Cada um tem sua coisa. Então muita gente estava curioso e é raro uma pessoa igual você, que me conheceu em um mês e vai comprar. Isso é muito raro. Muito Me raro. sinto já E lisonjeada, porque é, normalmente na minha vida, tudo que eu faço, eu sou a coelhinha e eu sou o 1%. Porque vai. eu sou muito proativa, eu sou É, muito rápida, muito rápida. Tanto que proativa. meu curso de Páscoa chama, que eu lancei chama Páscoa Ninja. Porque eu quero Hum, ensinar as pessoas que nunca tiveram contato com a confeitaria ou estão começando agora a desmistificar, porque eu vejo muitas pessoas hoje na internet ensinando, rebuscando, com ferramentas difíceis. E eu quero ajudar as pessoas como eu comecei há 13 anos atrás. massa. Eu comecei com cone trufado e foi o meu primeiro vídeo de ontem, do Raiz, que eu fiz ontem. Esquece conversão. A pessoa pergunta, Érico, recentemente meus faixas pretas, né? Eu tenho um grupo de faixa preta. Aí o pessoal pergunta, qual que é a sua conversão? Né? De Aham. lista de inscritos para...
Você para... acredita que eu não sabia? Eu sou o presidente da empresa, eu sei o que é importante. Então, se ele chega... Eu não sabia, eu fiquei curioso, eu pedi para Camila, né? Camila que trabalha no operacional de lançamentos, né? Camila, posta aí a conversão dos últimos 5 lançamentos. E aí assim, em anos eu não sabia qual era a minha conversão. Mas peraí, será que eu sou irresponsável? Não, eu não criei essa empresa, eu não cresci há 7 anos por coincidência. Eu vejo que é importante. Eu sei qual é o meu montinho montão. Eu sei de cabeça, o empreendedor tatua na cabeça que é importante, né? Eu Exatamente. sei quanto eu investi no ótimo lançamento, sei quanto voltou, sei quanto sobrou. Exato. E essas métricas, a gente não, empreendedor, então a métrica é montinho montão. Então, e hoje você vai, quando você entrar no Fórmula, você vai aprender de uma forma mais profissionalizante a fazer esse investimento de tráfego, né? Porque, e ele é muito importante, não só para o 6 em 7. O 6 em 7 até é possível sem. Não é fácil, mas é possível. E eu posso te Mas a interromper faixa só mais um preta é quase minuto? impossível. A Deixa eu te interromper, faixa só preta. aproveitar que eu tô com você aqui e perguntar mais uma coisa. Diga. Eu nunca fui muito de delegar, aliás, eu vou em psicólogo porque eu tenho essa dificuldade de delegar, eu quero fazer tudo sozinha. E você fala muito que o marketing tem que ser nosso, tem que ser parte da gente, ou buscar alguém para ficar dentro da empresa e ajudar a fazer. Agora, essa parte de fazer o tráfego, de filmar, de gravar, de postar, de editar vídeo, isso tudo vocês ensinam na Fórmula? Porque eu sou bem crua nisso. 100%. Tá, show. 100%. E se você tiver alguma dúvida em alguma coisa, a gente responde também. Inclusive, Fórmula agora, o suporte é por 2 anos. A gente fazia por 1 ano só, Então, eu mas vi lá que você tinha muito falado bom. que era 1 ano, aí sua equipe falou, não, Eric, 2, você falou, nossa, que massa. Eu achava que, eu tinha uma teoria que começou no 3, mas eu achava que a galera deixava para o final. Eu falei assim, cara, é 1, e depois você tem que renovar a cada ano. E eu achava que isso botava a galera mais para fazer o 6 em Pra 7, agir, tá? né? Aham. E assim, a renovação vem para eu saber quem tá no jogo, quem não tá, para eu escalar meu time de suporte, né? Basicamente. Mas aí a equipe falou assim, Érico, tem uma inconsistência naquilo que você está falando. Você está falando que é 1, mas você fala que demora 18 meses. As pessoas estão achando que tem uma pegadinha aí. Eu falei, então tá bom. Porque assim, eu diminui para 1, porque eu achava que isso ia ser engraçado, né? Ia Eu ser achava um que você ia fazer empurrão, mais né? 6 em 7 do que Sim. 3. Às vezes você diminui o prazo para... Mas assim, aí no final as pessoas, não, mas aí as pessoas não entendem isso, que elas estão... Então beleza, vamos colocar 2, eu coloco 6 meses a mais. Show. Então, vai ser bom, mas assim, tá 100% lá. E ó, a última 100%. perguntinha. Claro. Eu investi R$ 535 e voltou 1.000. Tô no Hum, caminho certo? eu acho que tá. Eu acho que talvez você não precisava nem ter investido os 533 Eu só nesse investi momento. porque, como estava muito perto da Páscoa e eu não ia Uhum. conseguir gravar, editar tudo sozinha, eu sou minha expert e eu sou minha lançadora, então é tudo muito junto, né? Então eu pedi para uma pessoa editar para mim e gravar o vídeo. Aí ele cobrou esse valor para fazer isso, entendeu? Mas hoje Você não investiu em anúncio, você investiu em mão de não, obra, né? em mão de obra, sim, sim. Em anúncio eu Hum. investi R$ 160. Pagou caro nessa edição, viu? Paguei, né? Pagou. Pois E é, não eu tem não nada de manjo errado, nada. não. Ele devia ser bom e tal, aquela coisa toda, tá bom? Tá. Mas Mas isso o tudo que vocês vão você me ensinar na quer, fórmula, né? eu vou. Tá. O que você quer o que você quer é ter um ajudantezinho. Um ajudantezinho. Pessoa mais jovem que quer ganhar o dinheiro, provavelmente ele é estudante, ou que está recém-formado, e, quer estagiar, eu não sei se a palavra é estagiar, se você quiser chamar de, se você quiser chamar de um jeito mais fancy, um jeito mais chique, você chama de trainee. Treininho, E, adoro. e você editaria esse vídeo sozinho, não editaria se tivesse que editar? Você entra lá e edita. Não é um bicho de 7 cabeças. É Entendi. mais é mais laboroso do que complicado. Eu estou falando no nível simples. E aí você quer ter esse trainee do seu lado para começar a treinar ele, tanto para edição de vídeo, quanto para as páginas, tudo que é. Cara, o doce tem toda a arquitetura, mas, pô, tem alguém que tem que enrolar a parada. Então, de repente, o chefe não precisa ficar enrolando o tempo inteiro, né? Aham, Então, você vai treinar, você vai criar esse timezinho. Esse timezinho começa com um ajudante mesmo. entendi. E todo mundo entende isso na cozinha. Eu sempre tenho um ajudante. Cara, uma vez eu convidei um chefe de cozinha aqui para fazer um jantar em casa. Não estava podendo sair, a Priscila recomendou um para fazer sushi.
E, pô, tinha um chefe do sushi que cortava as paradas, fazia, mas tinha uns ajudantezinhos. O que que eles faziam? Deixava a cozinha da minha casa limpa, basicamente, né? Tinha um cara que lavava a louça. Só Toda tava confeiteira, lavando a ó, louça. toda confeiteira tem. Eu em 13, 14 anos de confeitaria nunca tive. Eu sou a vendedora, a Mas produtora, mas eu vou ter agora. é bom. Mas se você parar pra pensar, se você tá lavando a louça o Eu tô tempo perdendo inteiro, né? tempo, né? Sim. Você tá perdendo um tempo de criação naquilo que você é melhor. Então, a louça, cara, tem uma pessoa, ele começa o treininho seu, ele começa lavando a louça, mas ó, duvido que o cara da lavando a louça não pega umas dicas de sushi. E o sushi era bom, cara, o melhor sushi do Brasil. Aqui em Brasília não tem outro sushi, eu costumo dizer, que é tão bom quanto desse cara, de verdade. Mas assim, eu olhava, então o que que acontece? Deixa ele pensar. Pô, enquanto o cara tava lavando a louça, o chefe tava explicando o prato pra gente. Ó, isso aqui é um sushi. Sabe quando o cara explica o prato fica até melhor? Ah, isso é Aham, sushi. Foi assim, desovado assado. Se ele estivesse lavando a louça, quem ia explicar pro prato? exatamente, verdade. Ah, e aí ele serviu o saquê, ah, esse saquê é o saquê assim, assim, assado. Ele tava lá fazendo, às vezes, na medida do possível, sem querer incomodar muito, explicando pra gente. E, pô, quem tava pagando? Eu. É, na verdade, acho que minha esposa. Mas, enfim. Mas, assim, faz diferença essas paradas. Então, às vezes, eu quero que você comece a contratar os duendes do Papai Noel. Até o Papai Noel usava. Exatamente. E aí, esses carinhas, você vai ver que uns vão dar certo, outros não vão. Contrate devagar, demita rápido, né? Se você sentir que ele não tem a ver, tá tudo bem. Você vai ter vários, sempre duendes ali, ó, duendes para te ajudar e entregar os presentes para todo mundo. Show. Eu quero ver duendes. E a delegação não é muito. Começa delegando aquilo que é óbvio, assim, operacional mesmo. Lavar a louça, show. Na Treina o cara. verdade, assim, ó, Aí você vai dando os problemas mais difíceis pro cara, entendeu? Ah, não é um problema que é tão operacional, que ele tem que pensar um pouquinho. Um problema que, tipo, aí você vê se ele só vem com os problemas para você ou se ele vem com soluções também. solução, exatamente, tá. Tá entendendo? E esse duendezinho você vai crescendo dentro de casa. Depois de 1 ou 2 anos, ele vai começar a entender. E se ele não entender, paciência, né? Você vai dando problema cada vez mais difíceis. Aham. Até que ele chega um dia que ele resolve quase todos os seus problemas. E é tão legal. E às Imagina. vezes ele sai, às vezes não sai, né? A gente não tem que apegar emocionalmente, não, porque ele tem livre-arbítrio, né? A Sim, vida é dele, não sua, né? exatamente. Mas eu acho que é importante você ter os seus duendezinhos, que vai tirar tudo que é operacional. O seu braço direito operacional. Tá. Treininho operacional. E você vai ensinar ele a fazer marketing. Olha que louco. Olha que legal. Isso vai valer mais que. Opinião, tá? Não posso estar no certo. Isso vale mais que uma faculdade. Com Hoje em certeza. dia. Pra E mim, eu para falo mim, sempre valeu. por E agora que que, eu te conheci por mais. que, que eu acho que vale mais? Porque no marketing específico, isso é uma opinião, não é a certeza, eu acho que as pessoas estão aprendendo uma outra coisa lá. Exato. O mundo está mudando tão rápido que até a parada da faculdade adaptar, a gente tá fazendo história aqui com 6 em 7, sabe? No mundo real. Sim. E você Ontem sabe eu que tava uma. falando, Pode falar. ontem eu tava tendo uma reunião com uma pessoa muito importante. Se eu falasse o nome, você saberia quem é. E eu não vou falar o nome para não mencionar o Ah, nome, não era a razão disso, né? Usar a publicidade. Mas ela, que é uma mulher, e ela respeitada dos 4 cantos do Brasil como empreendedora. Olha que louco. olha só. Respeitada fortemente nos 4 cantos do Brasil como empreendedora. Ela falou, Érico, ela vira para mim e fala assim, eu quero investir em mais alunos. Como é que eu invisto nos seus alunos? Isso é o futuro. Sabe que coisa massa? Olha que Um legal. monte de coisa. E ela falou assim, me ajuda a achar um jeito de investir. Eu falei, nossa, que legal, né? Para mim era um reconhecimento de uma pessoa do mundo convencional, ela é do convencional, tá? Aham. Ela é do mundo real, ela respeita. Eu sou o cara underground, nada de errado, é só underground, parece tudo brincadeira, que a gente tá brincando de internet aqui, né? Parece, né? Mas é legal uma pessoa do mundo convencional falar assim, cara, que massa esse trabalho, parabéns, como é que a gente faz para levar isso? Eu acho muito massa isso. Muito Olha porque é um que legal. reconhecimento de um mundo que não faz parte do seu, né? É muito show isso. É o mundo que o mundo reconhece. É o mundo que o Exatamente. mundo reconhece. Então, assim, eu não sou reconhecido. E tá tudo bem. Meu feeling, eu não sou reconhecido em nível nacional. O que eu quero dizer, assim, eu não tô na televisão. Aham. Eu tô aqui na live com meus alunos, entendeu? Então parece muito underground. É diferente do mundo
Mas E eu vou te falar uma coisa, eu tinha, até bem pouco tempo atrás, muito preconceito comigo mesma, porque eu fiz 4 inícios de faculdades, porém eu não finalizei nenhuma. Então, o meu maior trauma era assim, não tenho um diploma. Até uns 5 anos atrás, não tenho um diploma, não tenho um diploma. Hoje, mais do que nunca, depois que eu te conheci, eu faço assim, olha, não tenho mesmo um diploma. E não é o diploma que vai fazer, como você mesmo fala, vale mais a pessoa que faz do que a pessoa que só aprendeu e não agiu, entendeu? E é bem isso mesmo. o mundo tá mudando. Antigamente era, né, no tempo da minha mãe, era diploma que definia a sua sucesso. Não, hoje em dia, não mais. Não mais, exatamente.